Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui, quinta-feira, estamos aqui para concluir nossos estudos desta semana, nossas reflexões. Agradecemos já a presença dos amigos, Eliana chegando em primeiríssimo lugar, Márcia, Jane, Cláudia, Mauro, a Tânia, os amigos de sempre que estão conosco, nos prestigiando nesses encontros. E mais do que prestigiar, é vivenciar. Estamos vivenciando momentos juntos. Talvez isso seja o mais importante para todos nós. Essa energia amiga que flui de nossos corações quando nos encontramos a cada noite. Casuco, Ivete, todos muito bem-vindos. É sempre alegria, Terezinha, estamos juntos. Isso é muito importante para todos nós. Nós hoje, nossa noite de quinta-feira, é noite de refletirmos um pouco sobre a obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Mas antes, como sempre fazemos, vamos às nossas preces. Elas são importantes, a prece é importante demais para todos nós. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz se estenda sobre toda esta humanidade, iluminando as consciências, acalmando os corações, alimentando a nossa fé, nossa esperança em dias melhores, em que possamos nos reencontrar presencialmente pelos caminhos da vida. Assim, Pai, solicitamos o amparo dos amigos espirituais a todas as criaturas deste planeta. Não nos falte o amparo, não nos falte a luz, não nos falte a esperança, para que consigamos vencer dia a dia do nosso existir terreno. Que Jesus, o Mestre amado, seja a nossa luz, seja o nosso guia, seja o nosso norte. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, Sebastiana também, chegando conosco, Brígida, é essa alegria de estarmos juntos e podermos ter esses momentos de reflexão. Márcia assiste, que bom que estamos juntos, Edith, Rosângela, Laura, são os amigos participando conosco. Eliane Moura, filha da nossa amiga Yara, que a gente gosta tanto. Os amigos partem para o mundo espiritual, mas não deixamos de ser amigos. Os nossos corações estarão sempre ligados. Carol, Isabel, Cidinha, obrigada. Vamos então, seu Antônio também chegando, vamos às nossas reflexões. Nós estamos no penúltimo capítulo desta obra Boa Nova. E neste penúltimo capítulo, nós vamos observar, deixe só ligar mais uma luz aqui que facilita, melhora a imagem, né? A nossa imagem. Nós temos então neste penúltimo capítulo, que tem o título Os 500 da Galileia, este momento em que após a crucificação, aqueles próximos do Cristo, seus apóstolos, seus discípulos, o povo que simpatizava com a sua fala, com a sua presença, com os seus ensinos, todos esses se unem junto do monte, na região de Tiberíades, o monte onde Jesus costumava subir. Não há uma grande montanha, apenas um monte mesmo, onde ele subia para falar ao povo, e assim, ficando num plano um pouco mais elevado, era visível por todos. E dali ele podia, então, passar os seus ensinos à população. Eram sempre pessoas necessitadas, eram doentes, eram pessoas aflitas, angustiadas, idosos, mas tinha também os romanos, os patrícios, os soldados, tinha também os gentios, que eram os gregos, aqueles que de um modo geral simpatizavam com a mensagem. Então este grupo de 500 pessoas, por isso chama-se o capítulo Os 500 da Galileia, porque a região é a Galileia, é a terra de Jesus. Esses se juntaram nesse entardecer para relembrar, para matar a saudade dos ensinos de Jesus, relembrar suas palavras. E eles têm então a visão de Jesus sobre o monte. Todo luz, todo vibração, todo amoroso, sorrindo para aquela
aquela plateia de 500 pessoas que estavam ali ansiosas pela sua presença, até porque existia uma informação de que ele viria se despedir dos seus para finalmente seguir aos planos espirituais. E assim, embora Jesus não articulasse palavras, as pessoas que ali estão, elas como que ouvem dentro de si, nos recônditos do seu ser, dentro da sua consciência, elas ouvem a voz do Mestre. E ele passa um grande ensinamento àqueles que estavam ali, que seriam sim os seus primeiros trabalhadores, aqueles que estavam assumindo compromissos. Nós já vimos um trecho semana passada dessa exortação de Jesus aos seus, essa convocação, essa fala, esse discurso que ele fez. Então nós vamos continuar exatamente do trecho em que paramos na semana passada, quando ele alertava aos seus dos acontecimentos futuros, dos cuidados, do que ele esperava deles. E dizia: é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Entre os conselhos que ele já tinha dado, que nós vimos semana passada, continuando, ele fala desse imunizar o coração contra os enganos da vida transitória. A vida transitória é a vida material, a vida de encarnados, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, nessa vida transitória, porque esta vida material se inicia no túmulo, no berço e acaba no túmulo. A vida material, não a verdadeira vida que é espiritual, que o espírito se iniciou nas mãos de Deus e é para a eternidade. Há uma sequência de experiências vividas pelos espíritos em toda essa trajetória após a criação de Deus. No entanto, nesta vida transitória, que é a vida material, aquela que os nossos olhos estão mais próximos, mais voltados a ela, existem muitos enganos. Ontem nós estávamos vendo sobre fraude, charlatanismo, enganos. Jesus no Boa Nova alertando as pessoas que poderiam se deparar com lobos em peles de cordeiro. Enfim, nós vimos que a enganação, a charlatanice, o engodo e aquilo que a vida acena, o brilho que a vida acena, o chamado das coisas materiais são fortes sobre os seres humanos. Então ele diz, é preciso imunizar o coração, porque ele mexe com as nossas paixões, esses acenos mexem com os nossos sentimentos. Então é preciso imunizar contra todos os enganos da vida transitória. Ontem a página, que é da obra Pão Nosso, ela nos chamava a ter prudência, sabedoria nas escolhas. Era um alerta. No campo da mediunidade, nós vimos na terça-feira, na vida em sociedade, nós vimos na quarta-feira. E hoje Jesus está aqui reforçando mais uma vez aos seus trabalhadores, de que tomassem cuidado de não se deixarem enganar nesta vida transitória e assim, imunizados, iriam caminhar para a soberana grandeza da vida imortal, quer dizer, o mais importante. Então, há que se andar com cuidado aqui na nossa vida terrena. Vossas sendas serão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. Ele explicava, olha, o caminho que vocês vão seguir divulgando as boas palavras, os bons exemplos, as curas, a ajuda, a caridade, o ensinamento, tudo isso que era a proposta cristã para uma vida plena do espírito, mesmo estando encarnado, seus caminhos vão estar repletos de fantasmas de aniquilamento. Obstáculos, dificuldades, denúncias, eles eram procurados, claro, e iriam para os circos, iriam para as crucificações, para os empalamentos, para a morte nas mais variadas formatações. Então, se o seu caminho vai ser assim, pessoas que vão querer desestimular,
E é o que acontece a todos que querem, ainda nos dias atuais, levantar a bandeira do bem. Não é tão fácil, fazer o mal é muito mais fácil. Há muitas portas abertas, fazer o bem complica. As portas não se abrem com facilidade e muitas vezes a pessoa é desestimulada a continuar naquele caminho. Assim, Jesus ainda fala, e visões de morte, porque eles iriam ver muitos sendo sacrificados diante dos seus. Viriam exatamente isso. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea contra as forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Então, o que é que faz com que haja impedimento para as criaturas que pretendem agir no bem, viver no bem, os obstáculos que se criam, o jeito estranho de olhar para essa criatura, enfim? O que é que faz isso? É a presença do mal. É a presença da maldade, da grosseiria, do egoísmo, que gera tudo isso. O egoísmo é a fonte que gera tudo isso. E isto é que ainda domina as fronteiras do mundo. Jesus dizia naquela época, mas 2000 anos em termos de evolução é muito pouco. Por isso hoje nós ainda temos essa visão agindo. O mal ainda domina as fronteiras do mundo. A maldade, a dificuldade, as guerras, as destruições, as perseguições ainda dominam as fronteiras do mundo. Então ele diz, e o mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea a essas forças tenebrosas. Não é que as pessoas sejam todas, ou uma grande maioria, muito má. Não sendo bom, aceita-se com facilidade a influência das coisas ruins, os enganos. E em nome dessas influências são mais sugestionáveis e passam a agir num comportamento até coletivo. A gente vê muitas vezes alguns vídeos aqui, alguns fatos que acontecem, onde tem lá uma discussão ali entre duas pessoas, de repente alguém pega um pedaço de pau para atacar um deles, e aqueles que estão assistindo do nada, sem nem saberem o que, também se unem e vão para o mesmo embate, sem saber nem a razão dos acontecidos. Ele não tomou pé da situação. A onda negativa, da qual ele é frágil para ter resistência, ele não tem a resistência suficiente, ele é frágil no caminho do bem, por isso ele não tem força, ela o conduz também, o carrega também. Então não é que em princípio essa criatura seja extremamente má, mas ela traz esses ímpetos na alma que num momento em que ela perde um pouquinho do senso, ela vai no embalo dos outros também e age dessa forma sem nem saber o que está fazendo. Mas ainda é o seu ímpeto, é a adrenalina, Mas essa adrenalina que leva por esse caminho é porque a criatura realmente tem isso dentro dela, então vai ser muito fácil essa adrenalina provocar esse movimento, se nós pudéssemos dizer assim. A Tânia dizendo assim, alguns dias me sinto tão desestimulada dessa vida transitória, me desculpem. Olha, não se sinta. É verdade, a gente cansa, tem hora que a gente pensa que não vale a pena, tem hora que diz, meu Deus, mas até quando? Parece que não muda, parece que eu estou dando murro em ponta de faca, como falamos ontem. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Porque por pouco que a gente esteja resistindo na prática do bem, em detrimento de tudo que o mundo nos faz para desestimular, que é o que Jesus dizia àqueles cristãos, dos impedimentos, dos aniquilamentos, aniquilando os nossos atos, destruindo os nossos atos, ainda assim esses atos estão sendo contados em nosso favor, porque o próprio Jesus está dizendo aqui que
as criaturas assim poderiam chegar à soberana grandeza da vida imortal. A imortalidade em boa condição depende da nossa ação no dia de hoje, na nossa vida presente. E se estamos aqui vivendo todas essas situações, existem razões. Não sabemos quais, não sabemos se é a nossa resgate por atitudes também do passado que já tivemos com tantas pessoas e agora vamos sofrer na própria carne, vamos sofrer no dia a dia do nosso existir. Não sabemos se é isso. Não sabemos se por acaso já estávamos tão preparados que a espiritualidade se vai agora e deu seu testemunho. Só que não é fácil. Ainda nós somos fraquinhos, ora para lá, ora para cá, né? A Cláudia dizendo, será que antes de encarnarmos já sabíamos que passaríamos por essa pandemia e decidimos vir? Olha, Cláudia, nós já sabíamos de muita coisa, claro. Nós fomos instruídos. Há um esquecimento, não sabemos tudo, porque muitas das coisas que nos acontecem, elas não estavam exatamente explicitadas no nosso tratado, no nosso contrato de vida material, porque elas são resultantes de situações atuais, que não estavam naquela programação, mas que se fizeram presentes, porque o mundo ofereceu a condição para isso. Mas não tenha dúvida que se estamos aqui diante desse quadro, é porque de alguma forma nós ainda temos força, condição, maturidade e capacidade de fazer as escolhas mais acertadas, de lutar por esta vida melhor para todos. É por isso, senão nós já teríamos sido recolhidos também. Se tivéssemos já vencido a nossa proposta reencarnatória, as nossas lições que precisamos aprender, já teríamos encerrado, fechado as cortinas dessa vida encarnada, voltando para a espiritualidade. Se ainda estamos aqui, como disse o Chico, é porque a nossa missão não acabou, é porque a nossa história não acabou. E se ainda estamos aqui diante de situações ora mais turbulentas, ora mais calmas, é porque também temos condição para viver tudo isso. Então nós temos que verdadeiramente, sim, nos apegarmos à fé, o despertar da nossa consciência, a razão cada vez mais sólida, para que a gente entenda e faça o que for melhor, faça as escolhas mais acertadas, entenda a responsabilidade que cada um de nós tem neste momento para com a vida, para com os seres que estão conosco, para conosco mesmo, para com a nossa própria vida. Então, são coisas que nós estamos aprendendo, gente. O aluno aprende a lição, mas é só quando ele vai para o campo de provas, né, é que ele vai ser avaliado nesses quesitos que ele aprendeu. Um aluno aprende uma forma química lá na lousa, na sala de aula, no quadro, mas onde que ele vai experimentar? No laboratório, onde tem todos os riscos possíveis de acontecerem, de dar certo ou não dar certo. É o laboratório. Então a vida é sempre um laboratório para nós. Viemos no momento que precisávamos, estamos vivendo aquilo que necessitávamos para a nossa maturidade espiritual e para o nosso contributo de uma confiança maior, cada vez mais sólida, para ajudar essa psicosfera do planeta. O Gil diz aqui, a pressão do mal sendo grande e a nossa evolução pequena, muitas vezes nos sentimos desanimados e ficamos em dúvida. Porque é esta pressão que Jesus está falando. Vamos repetir essa orientação que ele disse aqui. O mundo inteiro se levantará contra vós. Então o mundo pessoas, o mundo situação, daquele que quer andar por um caminho, quer fazer a coisa de uma forma correta, o mundo não responde apoiando exatamente ou facilitando essa vivência, porque não é essa a prática da grande maioria. O dia que isso for a prática de uma grande maioria no planeta, não teremos esses embates. Será mais fácil. As portas estarão abertas, os caminhos estarão alargados para aquele que pretenda andar assim. Por agora, é vereda,
é estreitinho, tem espinho, tem pedra, tem pau, tem tropeço de todo jeito. Nós estamos como desbravadores. São desbravadores num terreno inóspito. Vamos lembrar que o próprio Kardec coloca em A Gênese, no final da Gênese, algo muito interessante que ele põe como uma fábula, uma comparação. E ele diz de um homem que sobe uma montanha. Ele tem muitas dificuldades para subir uma montanha. Então, que aquele caminho circundando a montanha e subindo, como a serra, né? Vamos dando a volta e subindo. Na medida em que ele vai subindo, ascendendo aquilo ali, ele encontra espinhos, florestas fechadas, animais peçonhentos, e para atravessar cada um desses pedaços, pedras enormes, areias movediças. Então, para atravessar cada um desses pedaços, ele sofre, ele tem dificuldades. Ele vai subindo, ele não desiste. Quando ele chega lá em cima, ele está machucado, ele está lanhado, ele está cansado, ele está sujo das dificuldades do caminho, Mas o que aconteceu com esse homem até chegar lá em cima? Ele atravessou uma primeira floresta sozinho, na dificuldade, na luta. E aí ele achou que não tinha fim aquilo. Era a perder de vista aquela escuridão da floresta, aquele tanto de árvores, dificuldades. E ele se lanhou nos espinhos, se machucou, mas um dia ele chegou no final dessa floresta e achou um campo tranquilo, ensolarado, e ali ele deu um descanso, ele repousou, ele reviu suas forças e pôde então caminhar novamente. Mais adiante surge outra floresta e ele está subindo. É outro pedaço difícil e ele já teve a primeira experiência, esse bem, eu vou me machucar de novo, mas eu sei que vai passar, eu vou atravessar e vai ter um terreno bom do outro lado. E assim ele vai disposto à luta. Mas quando ele está lá pela metade, já cansado, porque está sofrendo as agruras daquele local, ele ouve vozes e são pessoas que vêm na sua direção. E diz: "Oh, meu amigo, você está aqui perdido nessa floresta? Nós sabemos o caminho, siga-nos." E ali ele termina a trajetória amparado por aqueles que já tinham experimentado a caminhada. Mas um tanto que ele anda, ele encontra outra floresta. E agora ele está tão confiante que diz: ainda que eu tivesse dificuldades, eu sei que tem alguém para me ajudar. E ele adentra sem medo e logo ele encontra aqueles que ali habitam e diz: venha por aqui, aqui o caminho é limpo. A floresta não vai te causar problema. E assim ele atravessa com tranquilidade, sem nenhum machucadinho, sem nada. E ele acaba chegando ao cume dessa montanha. Lá tem um sábio que o recebe e diz a ele que ele olhe lá de cima o tanto que ele andou. E ele olha, a montanha é muito alta, ele vê todas aquelas estradas e ele vê pontinhos pretos naquela caminhada. E então ele não entende o que é aquilo. E o sábio diz: cada ponto escuro daquele que você está vendo, naquela estrada branquinha que aparece, é uma floresta que você atravessou. E depois veja você, após aquele núcleo mais difícil, a estrada ficou limpa novamente. Então o que ele diz a ele? Bem, cada floresta dessa foi uma encarnação que você viveu. As primeiras encarnações somente instintos, se rasgando, se machucando. Nas outras, com algum conhecimento, já conseguia desviar de algumas coisas, mas precisou de muita ajuda. Mais adiante, você foi mais confiante, sabia que a ajuda vinha e logo de início ela veio e você pôde seguir um caminho mais limpo. Então, meu amigo, observe que depois de cada floresta havia um período de tranquilidade, uma estrada limpa. Esta é a vivência no mundo espiritual. Mas você voltou e continuou a caminhada para subir a montanha e mais uma floresta se apresentou. No entanto, diz ele, você venceu todas elas.
E agora, meu amigo, é a sua vez de descer e ir ao encontro daqueles que estão na dificuldade de atravessar a floresta, porque você já sabe o caminho. Isso está em A Gênese, no final da obra, quando Kardec relata isso, para mostrar a todos nós que se estamos aqui num momento mais complicado, uma floresta densa, com grandes espinhos, com dores para tantas criaturas em todos os lados, das mais diferentes maneiras, nos mantermos firmes, esperançosos, confiantes, fiéis, nos mantermos apegados às melhores vibrações, às orações, à prece, às atitudes no bem, nós estaremos ajudando outros que estão com maior dificuldade de atravessar esse trecho da caminhada. Então, confiemos. Oi, Sônia Maria, Mara também, que está conosco, Silvia. Nós estamos aqui refletindo e vejo que Jesus disse isso aos primeiros cristãos na Galileia. Ele explicou isso, dizendo a eles: o mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea contra as forças tenebrosas do mal. Porque as criaturas estavam desejosas do bem, mas ainda essas forças do mal dominavam as fronteiras do mundo. São as florestas mais densas, os cipoais mais difíceis, e por isso fica difícil para nós. A Lourdes dizendo, mesmo diante dos espinhos do caminho, sigamos sempre em frente, com certeza venceremos, porque teremos sempre a ajuda do alto. Confiança, fé. Emitamos pensamentos de esperança, sabe, de oração. Nós precisamos mudar esse clima que está pesado para as pessoas. Com razão, não tiramos a razão. Está pesado para todo mundo. Mas, temos que contribuir, trabalhar com Jesus para o bem de todas as criaturas. Continuava ainda Jesus emitindo nas consciências daqueles 500 homens da Galileia, dizendo: sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Aparentemente, dizia aqueles cristãos, a dor vos assolará as esperanças mais caras. É aquilo de perder a esperança. A dor, a dificuldade, os embates faria muitas vezes com que estes homens perdessem a esperança. Andareis esquecidos na terra. Porque as pessoas não se lembram, não ajudam, não colaboram em supremo abandono do coração. Eles seriam esquecidos dos seus, seriam esquecidos. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. Dizendo àqueles homens que tomassem cuidado, que não participassem desse venenoso banquete das posses materiais, da vida material, com essas loucuras que a gente está vendo. Não endossarmos isso. O cristão tem que saber, sim, existe essa realidade, sofreria perseguição e terror, ainda sofre nos dias atuais, não só perseguições, vamos dizer, morais, chacotas que às vezes se vê com relação àquele que é fiel dentro da sua proposta religiosa, mas até perseguições físicas, com assassinatos, com bombas, destruindo templos com pessoas, por conta de valores materiais, de crenças diferentes, de valores materiais. Então, por conta disso, Jesus alertava: tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. O cristão seria muitas vezes ferido na sua fé, ferido no seu amor próprio, ferido pelos próprios entes queridos que não compreenderiam. Então o coração estava cicatrizado, com muitas cicatrizes desses ferimentos todos. E ultrajes, porque são as chacotas, as brincadeiras de mau gosto, a má palavra, a mentira, a enganação.
A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Então, mostrando o Jesus crucificado, né? A dor que ele passou, as chagas que ele apresentou, a coroa de espinhos e a cruz, que era um madeiro infame, que ele não merecia, esse é o sinal, a dor, a chaga, o ferimento do coração, pelo bem do próximo, esse é o sinal do cristão. A coroa de espinhos são as dificuldades que vêm a nós, nos ferem, é o símbolo da luta do cristão. Não necessariamente a coroa de espinhos, mas apenas uma simbologia desses espinhos que ferem, que dilaceram a alma. E a cruz, que é o local da infâmia que foi feita a Jesus, o recurso ditoso da redenção. Vamos passar, Jesus passou por coisas desse tipo, nós não necessariamente passaremos por isso fisicamente, mas na simbologia que Jesus traz, todos passariam e temos que carregar a nossa própria cruz. Lembram-se que Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia tirar a cruz que temos nosso compromisso de arrastar, que são as nossas dificuldades, os nossos pesos, aquilo que estamos trazendo. Essa é a nossa cruz, que nós temos que dar conta de levar até o final. Então ele disse, eu alivio, mas não vou tirar. Pegue a sua cruz e siga-me. E não era a cruz madeiro, mas era a cruz como símbolo de toda a nossa vida, porque a vida física dele se encerrou ali. Então é toda a nossa história de vida. Pegue a sua história de vida e siga-me. Venha após mim, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus falou. Nós temos aqui pequenas ou grandes cruzes, pequenas ou grandes dificuldades que compõem a nossa história de vida. E esta vida com o Cristo é que nós temos que seguir. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Quando ele fala a voz será do deserto, ele se refere a João, né? Porque João era a voz que clama do deserto. Ele vinha dizendo do reino dos céus, ele vinha falando de Jesus, ele vinha falando da esperança, ele vinha falando de salvação das criaturas, de um estado melhor de vida para todos. É disso que João falava, era a voz que clama do deserto. Ele falava disso, ele foi o precursor da mensagem do Cristo, já se referindo assim àquilo que haveria de passar todo mundo, aquilo que Jesus traria. Então, Jesus diz a ele, vossa voz será do deserto, você vai falar disso, você vai pregar, vai agir, vai levar a esperança, mas consciente como João também foi pisoteado, foi escarnecido, consciente que muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam a carne perecível estará presente. Aqueles que são essencialmente materialistas não querem um discurso desse tipo e vão querer jogar água na fervura. E é por isso que muitas vezes a pessoa cansa, a pessoa desanima, né? Minha mãe gostava muito era música, mas também teve um filme que teve esta frase, uma cena assim, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ela era uma mulher assim, levantava quando se achava em dificuldade, quando se achava mais dolorida ou em maior aflição, levanta. E ela levantava através da prece, através da fé. Sacode a poeira, porque isto não vale ficar aderido, adeso a nós. Essa dor, essa angústia, essa aflição, nós temos que deixar cair para poder dar essa volta por cima e continuar a nossa trajetória. Então, nos momentos mais difíceis, são aqueles momentos de mais nos apegarmos
a nossa fé, a oração, as boas vibrações, os bons pensamentos, as boas músicas, as boas palavras, as boas leituras. Para quê? Para não ter ímã que atraia essa poeira negativa, materialista, pesada, egoísta, difícil, desanimadora, para que tudo isso se despregue de nós. E assim a gente consiga dar a volta por cima da situação e continuar a nossa trajetória. E era isso que Jesus dizia aos seus. Então, Jesus continuou ali nessa exortação a estes homens e mulheres e crianças que ali se apresentavam, jovenzinhos, esse mas. E aí vem o mais, né? Ele vai mostrar mais alguma coisa por conta disso. No desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva. Vamos olhar isso aqui de novo. No desenrolar das batalhas incruentas do coração. Incruenta é batalha que não houve derramamento de sangue. Então não tem morte de ninguém, não tem tiro em ninguém, não tem facada em ninguém, não tem nada com destruição de ninguém. São batalhas íntimas. No desenrolar das batalhas incruentas do coração, aquela que não está vertendo sangue, mas que são aquelas das nossas emoções, sentimentos, conhecimentos, atitudes, palavras, é o interior, é o interior. Essa batalha interior, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, porque esses horizontes que se nos mostram, de repente a gente olha assim, meu Deus, mas não tem saída. Onde está a luz no fim do túnel? E a luta interior para fazer diferente, e os horizontes não estão visíveis porque eles estão abafados pelas sombras da crueldade, da maldade, do engano, da dureza dos corações. Neste momento mais difícil, aquele que está lutando em si por algo melhor, ele diz, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva, que dessedenta, que refrigera, que alimenta, que dá vida. Então, quando tudo parecer muito complicado, mantendo-se a criatura nessa proposta incansável de luta interior, de melhorar-se a si mesmo, ela encontrará em si, ainda que tudo esteja um caos, ela terá paz. Ela terá esta tranquilidade na alma, na alma. Isso não quer dizer alienação aos fatos, mas quer dizer a condição de estar vivendo os fatos sem se envolver com tamanhas dores, sendo capaz de auxiliar diante dos fatos, porque tem a paz em si, a água viva, a força necessária para vencer as dificuldades e a agrura, a secura dos corações humanos. Na existência ou na morte do corpo, continuava Jesus falando a eles, na existência, na vida toda, na nossa encarnação, ou na morte do corpo, no momento da morte física, estareis unidos ao meu reino. Não se perderá nenhuma ovelha da casa do meu pai, nenhuma ovelha do meu rebanho. Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Então, ninguém está esquecido, ninguém está sem uma proteção, as criaturas todas estão amparadas. Há esta força, e aqueles que fizerem um trabalho consigo mesmo, de merecer cada vez mais um amparo, esse amparo nunca lhe faltará. Ele estará sempre presente em sua vida. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis, falando aqueles cristãos que seriam os primeiros pregadores, hein? O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma de vossas feridas
retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados a sustento das mais ínfimas criaturas. Então, o mundo fere, o mundo agride, o mundo violenta. Ele abre essas feridas na alma da criatura que quer andar no bem e que encontra 1000 pontas de lança dificultando. Jesus diz, daí, desse estado de dor, desse estado de aflição da alma, eu vou tirar o trigo luminoso. O trigo era a base da vida, era o alimento primeiro para aquela época. Então ele está dizendo que vai tirar desses corações, dessas almas que estão na luta pelo melhor, este alimento, e ele diz trigo luminoso, quer dizer, não é o trigo grão como nós conhecemos, mas é a base da sustentação da vida, que é luz, energia boa, luminescente. Então ele diz, eu tirarei isto para os celeiros infinitos da graça. Nós estamos somando para que o mundo espiritual possa usar essas energias saudáveis que estão sendo acumuladas em benefício do sustento das mais ínfimas criaturas, aqueles que não podem produzir por si só. Eles vão ser abastecidos por esta energia saudável que os bons estão produzindo e que estão sendo guardadas em celeiros divinos. São as graças, as bênçãos, e elas vão ser levadas àqueles que não têm condição de por si mesmo semear algo melhor. Vejam como é a obrigação do cristão naquela época e na época atual, de tanta dificuldade. É prover, é fazer verter de si alguma coisa boa que possa ser usada em favor dos outros. Seja a prece, o pensamento, a palavra, a oração, seja a cesta básica, a caneca de água, enfim, tudo que pudermos fazer. Está ali, é o convite, Jesus está dizendo, vamos aproveitar tudo isso para as mais ínfimas, as menores criaturas, as mais pequeninas, as mais infantilizadas, que têm esses comportamentos tão deslocados na face da terra que nós estamos vendo. São almas que necessitam deste amparo que a espiritualidade pode oferecer, aproveitando a energia boa que é oriunda das almas que já estão melhoradas na sua trajetória de vida. O Gil está dizendo, com a pandemia do vírus psicológico e espiritual, percebi as minhas dificuldades de lidar com tudo. Claro, é um momento que nós estamos, eu acho que nós estamos num momento de tomar mais pé de nós mesmos, mais conhecimento particular, pessoal, e de ver em que ponto da estrada nós estamos, e onde estão as nossas dificuldades, nossas limitações, e onde já conseguimos vencer um pouquinho. É um momento de autoconhecimento. Nós estamos vivendo um momento de autoconhecimento para promovermos em nós mesmos a autotransformação. Só que a autotransformação vai gerar o auto-amor, a colaboração com Deus. A proposta do Cristo. É essa a proposta. Então Jesus continua dizendo àquelas pessoas, até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Até que o reino do bem, o reino da paz não esteja vigente para a maioria das criaturas que aqui habitam a terra, até que isso aconteça, não conhecereis o amor no mundo. O mundo não saberá ainda o que é amor. Até que tudo isso se organize, não sabemos o que é amor. Chamamos de amor tantas coisas que na verdade são egoísmo, vaidade, orgulho, e vamos chamando de amor. Posses materiais, posições sociais, e vamos entendendo que isso é amor. E ele diz, até que tudo isso não se acalme, não se coloque luz
sobre as consciências, não conhecereis o amor no mundo. Ele não estará vigente. Ele existe, mas é pontual. Ele não é ainda uma característica da grande maioria dos habitantes do planeta. Eu, no entanto, olha o testemunho dele, encherei a vossa solidão, porque a criatura se sente só, ela está deslocada no mundo de tantas coisas materiais e cruéis e difíceis. Parece que ela é um extraterrestre no meio daquela história. Ele diz, eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Jamais Jesus nos faltará. Sempre estará conosco. Sempre. E aqueles que por N razões se sintam em estado de solidão, porque não estão, vamos dizer, em uma vida compatível com aquilo que o mundo prega, e as pessoas dizem, mas vocês são criaturas tão estranhas, parecem tão estranhos. As pessoas não sequer entendem as escolhas dos outros. Jesus está dizendo, eu estarei convosco, eu estarei ali, estarei agindo, assistindo, a minha assistência será incessante. A força que vem dos seus ensinos, a força que vem da sua palavra, a força que vem das orações, das boas vibrações. Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Então ele pede a fidelidade aos desígnios de Deus. Deus é amor. Esses são seus desígnios. Deus é a manifestação do bem, é a bondade suprema, é a sabedoria suprema, é a inteligência suprema. E os desígnios dele é que o homem possa desenvolver seus potenciais no máximo que ele consiga dentro desse planeta chamado Terra. E por conta disso ele diz, e eu gozarei convosco e vocês gozarão comigo o júbilo celeste dessa execução. Fique feliz em poder executar aquilo que é o desígnio de Deus para todos, o bem. É isso que traz, então, a felicidade para a criatura. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Ele é aquele que vem lá naquela selva que nós falamos, na travessia daquele terreno tão difícil, tão inóspito, tão possível de nos ferir. Ele é aquele que diz assim, olha, vem por aqui porque eu sei o caminho. Então, Jesus está dizendo, quando você tombar, quando você cair, quando tiver os joelhos desconjuntados, lembra que há poucos dias nós lemos essa passagem de Paulo? Levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, levanta os joelhos desconjuntados, estende as mãos feridas. Ele falava disso, levanta. Então Jesus está dizendo, eu vos levantarei no silêncio do caminho, na vida particular de cada um, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Não nos faltará a ajuda, não nos faltará o socorro. Sereis, e aí ele vai falando o que aquele que se propõe a seguir este caminho do bem, este caminho da paz, ele vai dizendo o que é que nos tornaremos. Sereis a união onde houver a separatividade. Como é difícil, porque a nossa tendência é pôr lenha na fogueira. Já está ali a confusão, a gente quer mais pôr lenha na fogueira. Então, você vai ser a união, onde estiver as criaturas em estado de separação, onde houver a separatividade. Sereis o sacrifício onde existir o falso gozo. Essa enganação, esse estado de felicidade, não, serei feliz se eu tiver isso, aquilo. E você vê que não. Então você vai ser o sacrifício, aquele que se sacrifica
para estar nesse contexto, não aplaudindo esse tipo de situação. Sereis a claridade onde campearem as trevas. Claridade, leve a luz do conhecimento, a luz dos exemplos, a luz dos pensamentos melhores. Então, tudo isso, nós estamos comprometidos com o Cristo. São os cristãos lá do pé do monte. Aqui ele está confiando e dizendo, olha o que você vai se tornar. O Gil dizendo que ele conheceu, que ele tem 55 anos e conheceu o Espiritismo através da mãe dele, da linda mãe dele, que eu conheci muito bem. Uma mulher maravilhosa. Mas este ano de estudos nosso me ajudou demais. A todos nós, Gil, a todos nós estamos aqui, marcando hora toda noite para refletirmos essas coisas e fortalecermos em nós esta fé. Agora, quando nós estamos sendo tão municiados de tudo isso, é como armas para uma guerra. E é essa guerra que Jesus está falando contra a maldade no mundo, contra os pensamentos negativos, contra o mal. Nós estamos recebendo o capacete da esperança que Paulo fala. Paulo tem uma das suas epístolas, ele fala do soldado que ganha o capacete da esperança. E o capacete é aquilo que protege a cabeça do soldado. Então, todos esses ensinos são o capacete da esperança que nós estamos vestindo. Mas é claro que nenhum soldado coloca um capacete se não é para ir para um campo de batalha. Percebam o que é que está acontecendo em verdade. É para esses testemunhos, né? A Thelma dizendo, isso nos permitiu mais estudo do que antes. E, consequentemente, mais reflexão, mais maturidade, mais fé, mais esperança. Porque nós temos a certeza que esse não é um estado para ser eterno, ele é um estado passageiro para a humanidade. O quanto de tempo não sabemos precisar. Outras pandemias o mundo enfrentou. Outros períodos de trevas o mundo vivenciou. No entanto, superamos. E esse também há de passar. Jesus ainda dizia, sereis o porto amigo, porto, para que o outro possa ancorar, perceberam? Sereis o porto amigo, edificado na rocha da fé viva. Edificado é um porto que tem lastro firme. Não é algo frágil que a areia pode levar, a onda pode levar, mas está fincado nas rochas da fé, onde parem as sombras da desorientação. Mais uma vez Jesus dizendo, olha para onde é que vocês vão. Vocês acham que vão ser porto ali naquela praia bonita, naquele local maravilhoso, onde todo mundo está muito bem assistido? Não, é um porto da fé viva, criado sobre a rocha, onde pare as sombras da desorientação. É o campo de luta. A desorientação das mentes. Das mentes. Aquele desorientado tem que encontrar uma palavra boa, um encaminhamento, uma vibração boa, que ele chegue ali e possa ancorar por algum tempo e receber ali a energia necessária. É isto que o cristão está sendo convidado desde 2000 anos atrás, com as palavras de Jesus aos pés do monte, para aquelas criaturas que estavam aos pés do monte, alertando para isso. Dizia ele ainda, sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Ele já previa que igrejas iam surgir de todos os tipos. E ele disse, não tem importância, porque aquele que verdadeiramente está abraçando os seus ensinos, esteja onde estiver, em que tipo de igreja ele estiver, ele será o refúgio do Cristo. Sereis o meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Lembre-se que ele estava falando ali para os idosos, para os judeus, para gentios, para criaturas que abraçavam a descrença total, o ateísmo, o materialismo.
estavam ali e ele dizia, você vai ser meu testemunha, tá bom? Você está assim hoje, mas você vai me servir onde você for. Você vai levar essa palavra. Onde você for, você vai levar o testemunho da fé. Você vai levar a esperança. Então, sereis o meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Sereis a minha esperança entre as loucuras humanas. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, esse mundo está muito louco, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, está de mal a pior. O que Jesus está dizendo? Que aquele que esteja disposto a ouvi-lo e a segui-lo, será então, levará a esperança, será a esperança dele, a esperança do... Sereis a minha esperança. E com quem que ele pode contar? Entre as loucuras humanas. Ele confia que esse não vai abraçar as loucuras humanas. Esse não vai se comprazer nas loucuras humanas. Aquele que verdadeiramente esteja vinculado ao Cristo não vai se envolver nas loucuras humanas. Ele estará no meio disso, mas não se envolverá nisso. É a minha esperança entre as loucuras de algo diferente. Entre tantas coisas malucas, este será aquele que pode apresentar algo diferente aos outros. Sereis a minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Olha o que Jesus está dizendo. A ciência do mundo, o conhecimento do mundo ainda é muito incompleto. É tão incompleto em todos os níveis de ciência ou em todas as frentes de ciência que o mundo possa oferecer. Nós temos ciências sociais, ciências matemáticas, ciências psicológicas. São várias ciências que o mundo tem, todas incompletas. Nenhuma disse a última palavra em nada. É tudo em andamento e mudando a cada dia. Nós estamos diante das ciências da saúde. O mundo voltado para isso nesse instante, usando das ciências da tecnologia para encontrar soluções, medicamentos, vacinas, todas incompletas. Todas incompletas. Ninguém ainda chegou a um ponto conclusivo de dizer é isto. Não. Essas ciências estão todas em andamento, em fazimento, em escolhas, em estudos. Então ele disse, sereis a minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Então, se a ciência não está podendo dar toda a resposta e definitiva sobre várias situações do mundo, aquele cristão que traz a verdade da imortalidade, do apoio de Jesus, da certeza de que as coisas vão se clarear, que a solução vai chegar, que nós precisamos mais intensificar as vibrações para que aqueles que estão lá nas linhas de frente, em todos os campos das ciências, para o benefício do mundo, sejam iluminados, amparados, assistidos, a fim de que encontrem rapidamente a solução desejada. Mas Jesus diz, sereis a minha verdade, você é o meu testemunho. Você é aquele que pode insuflar nas criaturas a energia, a água viva que elas estão precisando para poder dar continuidade a esses fatos. Quer dizer, Jesus é todo um positivismo. Meu Deus, e nós olhamos agora o relógio e a nossa hora se foi. Não acabamos ainda de analisarmos um pouquinho com a nossa estreiteza essas palavras de Jesus para aqueles que estavam em busca dele aos pés do monte. Guardemos isso, meus amigos. Se estamos em busca da paz, em busca da fé, da esperança, se nos dizemos, sim, simpatizantes, eu já não digo nem seguidores, mas simpatizantes da mensagem de esperança do Cristo, então guardemos essas reflexões para esse nosso final de semana. E assim, se Deus quiser, a semana que vem, estaremos aqui segunda-feira novamente às 20 horas.
No mais, vai ficando tudo lá no canal do YouTube, canal Marina Ferri, vocês já sabem. Outros amigos podem usufruir disso, se é o que nós podemos oferecer nesse instante, que assim seja, porque estamos... É a gotinha d'água no oceano, mas é uma gotinha d'água que pode sim fazer diferença para alguém. Pode ajudar alguém, estimular a fé, a confiança, a esperança. Respiremos e continuemos. Estamos subindo, ascendendo a montanha. Cada travessia difícil, depois dela, vem o terreno limpo, o sol que ilumina, a chuva suave que cai, as bênçãos dos céus não nos faltam. Que possamos então encerrar esta nossa semana com uma prece da paz que é atribuída a Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor, perdão onde haja a ofensa, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que nós possamos trabalhar pelo bem. Esse é o pedido do Cristo, que na medida das nossas limitações, mas também da nossa força de vontade, consigamos colaborar com o Cristo para esse mundo melhor para todos. Muita paz, muita luz. Deus abençoe, Jesus ilumine cada lar e cada consciência para que possamos verdadeiramente agir como Jesus gostaria que agíssemos. Muita paz e até a semana que vem.